Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Resenha Doses. E na nossa resenha de hoje, a gente vai abordar um tema muito interessante, que é a eletroestimulação. Eu já começo a nossa fala hoje perguntando para você se a eletroestimulação ela deve ser usada somente para fortalecimento, aplicada somente a músculos frágeis. Se você já ouviu isso, você não está errado. Porém, ela é muito mais do que isso, ela pode fazer muito mais do que isso. Fica comigo aqui hoje que eu vou te mostrar como utilizar a eletroestimulação após uma entorse de tornozelo e garantir que o seu paciente tenha ganhos, tanto de flexibilidade, mobilidade, equilíbrio, propriocepção. São ganhos que a gente nem conhece, que a eletroestimulação pode nos oferecer, e a gente hoje já tem um bom nível de evidência na literatura nos apontando esse caminho. Então vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa resenha Doses de hoje. Para hoje a gente separou um artigo, né, que foi a utilização da estimulação em baixa frequência e a sua eficácia somado ao PNF após entorse de tornozelo no equilíbrio e na propriocepção em adultos, um estudo randomizado e controlado. Esse estudo foi publicado na Biomedical Research International. Ele tem um Pedro 7 de 10, então é um bom estudo, é um estudo que aí conseguiu ter, né, uma boa avaliação na Pedro. Tem alguns pontos, né, que complicam, né, entre aspas, né, a sua avaliação, como cegamento. A gente está fazendo aqui um procedimento que ele é sensitivo, ele é motor, o paciente sente uma corrente muito forte, então você não tem como, né, enganar, fazer um grupo placebo nesse paciente e garantir que esse paciente não perceba que nele está sendo feito um procedimento completamente diferente do que é feito em outro participante, né? Então você tem esses problemas, alguns problemas ao longo da execução desse trabalho, mas que não comprometem, né, o resultado final do estudo. Então a gente tem um artigo aí, Pedro 7 de 10, é um bom artigo, e que vai apontar para a gente aí se existe realmente a eficácia da eletroestimulação neuromuscular no ganho de equilíbrio, propriocepção em adultos após entorse de tornozelo. Na introdução desse paper, né, os autores apontam para a gente como que a articulação do tornozelo ela é vital para coletar o feedback sensorial e permitir que haja um bom controle de equilíbrio da postura. E apontam para a gente, né, que é uma região muito suscetível a lesões e que, dentre as diversas lesões que podem acometer o tornozelo, a mais comum e a mais frequente é a entorse pelo mecanismo de inversão, né, o que levaria a um possível desgaste ou uma possível lesão do compartimento lateral do tornozelo. Dentre os sintomas mais comuns que a gente vai ter aí após a entorse de tornozelo, a gente vai ter a dor, o aumento da sensibilidade local, o edema, né? E geralmente você pode ter lesões secundárias, né? Então, além de lesionar o complexo ligamentar lateral do tornozelo no mecanismo de inversão, a gente também pode ter comprometimento de músculos, tendões e nervos, né? O que agravaria ainda mais o nosso prognóstico. A gente tem comumente algumas complicações após a entorse, né? Os autores aí, eles chamam a atenção para frouxidão ligamentar, para fraqueza muscular, déficit muscular, comprometimento do equilíbrio após as entorses, alteração da sensação cutânea, que é algo bem comum que a gente vai ter no paciente, né? 3, 4, 5, 6 meses após a entorse, alteração da velocidade de condução nervosa, comprometimento do sistema proprioceptivo articular e restrição de amplitude de tornozelo, e o autor destaca aí principalmente a dorsiflexão. Dentro de um bom programa de reabilitação, o grande objetivo da entorse de tornozelo é recuperar 100% amplitude de movimento e a potência muscular, então retornar aos níveis normais pré-lesão, né? A gente não quer que esse paciente tenha nenhum tipo de sequela. E, consequentemente, né, você conseguindo retornar funcionalmente aos níveis pré-lesão, esse paciente conseguirá realizar suas tarefas normalmente como antes o fazia, né? Então, a maioria dos pacientes, né, quando submetidos a um bom programa de reabilitação, se recuperam completamente e uma minoria acabam avançando, evoluindo aí
para o relato de dor consistente, medo de recorrência da lesão, insegurança e limitação funcional. Dentre os diversos objetivos de tratamento, a gente vai ter aí o controle da dor na fase mais inicial, a recuperação total da amplitude de movimento deve ser um objetivo a ser alcançado logo no início do processo de recuperação, o ganho de força muscular, né, você normalizar essa força muscular, a recuperação da propriocepção e do equilíbrio também fazem parte aí, né, dos objetivos a serem alcançados dentro de um bom programa de reabilitação. Dentre as mais diversas técnicas que a gente vai ter disponível aí para utilizar nesse perfil de paciente, o autor destaca, né, os alongamentos, né, pensando aí no ganho de flexibilidade, técnicas do PNF, como contrair e relaxar, podem e devem ser utilizadas para o ganho de mobilidade, para devolver aí a propriocepção do tornozelo. E a gente vai ter a utilização de correntes elétricas, né, com finalidades terapêuticas. O autor destaca aqui para o alívio da dor, né, para o ganho de força muscular, então a eletroanalgesia, a eletroestimulação. É engraçado que os autores parecem que não sabem diferenciar muito bem o que é uma TENS, uma FEIS, uma NEMEIS, né? A gente precisa ter essa diferenciação bem clara, né? O autor chama a corrente elétrica utilizada no estudo de TENS, enquanto, na verdade, ele está usando uma NEMEIS, uma estimulação elétrica neuromuscular, visto que ele elenca contração muscular involuntária e promove ciclos de relaxamento. Então, toda vez que eu estimulo o meu músculo a contrair e relaxar, a gente está fazendo uma eletroestimulação desse músculo, tá? E ele chama de TENS. TENS teria uma possibilidade, um objetivo muito mais de analgesia, seria aplicado com uma corrente contínua, a gente não teria intervalos, né, ciclos on e off na operação da corrente. Mas tudo bem, a gente não vai brigar por causa disso, né? A gente vai, né, tocar, né, o barco aqui, mas deixando claro já desde esse momento que quando você tem elicitação de contração muscular involuntária pela corrente elétrica, com ciclos de contração e relaxamento, o que a gente está fazendo nesse paciente é uma eletroestimulação neuromuscular. E é isso que o autor vai fazer, misturando aí com técnicas, com estratégias baseadas no PNF, com fins de ganho de mobilidade, propriocepção e flexibilidade. O estudo é muito interessante. Então, a ideia deles, né, a hipótese que eles levantaram é que a aplicação da TENS poderia melhorar e auxiliar o efeito do alongamento de maneira sinérgica, aumentando assim a amplitude, propriocepção e equilíbrio e flexibilidade dos músculos envolvidos ali no complexo do tornozelo. O objetivo da pesquisa, então, foi comparar os efeitos pré, pós e o acompanhamento desses pacientes entre a técnica de alongamento com PNF combinada com a TENS e o alongamento de PNF isolado para indivíduos que foram aí vítimas da entorse de tornozelo. Um segundo objetivo é determinar se existe efeito dessa proposta de tratamento na dor, no equilíbrio, na flexibilidade, na propriocepção, na amplitude de movimento, força muscular e na limitação funcional entre os grupos. O que me chama muito a atenção nesse estudo, né, eu queria que você já ficasse percebendo isso desde agora, é a quantidade de variáveis que esse autor vai investigar, né? Então, realmente, ele está esmiuçando aí todas as possibilidades de desfecho que podem ser encontradas após um tratamento, uma proposta de tratamento, utilizando aí correntes elétricas e o FNP para ganhos funcionais no tornozelo. É um estudo muito bem desenhado e muito interessante. Então, na metodologia desse estudo, né, os autores conduziram um estudo cego, controlado e randomizado. Quem foi cego aí nesse estudo foram os avaliadores, né? Então, ele consegue aí colocar um certo grau de qualidade metodológica cegando os avaliadores. Então, quando os dados foram avaliados, quem os avaliava não tinha noção de qual grupo, né, aquele voluntário pertencia. Como critério de inclusão, foram colocados pacientes que tiveram entorse de tornozelos há pelo menos 3 meses, isso diagnosticado por um ortopedista, uma idade entre 18 e 40 anos e tinham limitação de mobilidade em dorsiflexão. Como critério de exclusão,
Eles excluíram pacientes que tinham problemas de saúde em geral, fraturas de tornozelo, luxação de tornozelo, entorse de tornozelo grau 3. Eles trabalharam com entorses até grau 2, limitação óssea, inchaço, neuropatia ou qualquer patologia neuromuscular que pudesse comprometer, né, o uso da corrente, a capacidade de contrair e relaxar o músculo. Então, esses pacientes foram excluídos do estudo. As técnicas testadas foram o PNF, né, no qual eles aplicaram no paciente uma contração isométrica do músculo tricepsural por 20 segundos. Depois, quando esse músculo relaxava, o terapeuta realizava o alongamento do músculo tricepsural de forma lenta e progressiva até que o sujeito relatasse um desconforto forte, a sensação de alongamento. E ali o terapeuta parava por 30 segundos, mantendo essa ação, essa sensação de estiramento forte. Ele esperava um pouquinho, mantinha, né, esse ganho que ele teve com o alongamento, solicitava um novo ciclo de contração isométrica forte do músculo tricepsural por mais 20 segundos. Quando o paciente novamente relaxava, ele buscava ganhar mais movimento, né, ultrapassando assim as barreiras, ganhando amplitude, e esses procedimentos eram realizados 4 vezes dentro da sessão. Então ele contraía 20 segundos, relaxava, ganhava movimento. Mantinha-se por 30 segundos esse alongamento, parava, novamente ele contraía por 20 segundos, parava, o fisioterapeuta ganhava uma nova amplitude de movimento até sentir um alongamento bem forte, parava mais 30 segundos, novo ciclo de contração, relaxamento, ganhava movimento, mantinha 30 segundos e finalizava com uma último ciclo, né, de contração, relaxamento e ganho de amplitude. Então, essa foi a técnica PNF. O grupo que os autores chamam erroneamente de TENS-PNF, né, o mais correto, né, segundo aqui a nossa lógica do Doses Academy, seria chamar de eletrostretching, né? Então, usar a corrente elétrica para ganho de flexibilidade, né? Ou que ele chamasse de NEMES, estimulação elétrica neuromuscular. Por quê? Ele usa uma corrente bifásica simétrica, com tempo de pulso de 250 microsegundos, uma frequência de 50 Hz, e agora ele coloca um ciclo on e off, repara aí. Ele faz um on de 15 segundos, com uma rampa de 3 segundos, ou seja, leva 3 segundos para ele subir até o máximo da corrente, permanece 15 segundos, e leva 3 segundos para descer, até ele entrar na fase off de 30 segundos. Então, repare que o tempo, né, no PNF eram 20 segundos de contração. Aqui ele tem 3 segundos para subir, 15 segundos de isometria, 3 segundos para descer. Então, ele tem um ciclo aí de contração de 21 segundos. E depois um relaxamento de 30. Então, perceba que a corrente ditará esse ciclo de contração, relaxamento e o tempo off para ganhar amplitude. Então, os autores estão usando a corrente elétrica para mimetizar o PNF. Então, a corrente elétrica que está ali, ó, aplicada na panturrilha do paciente, ela vai gerar a contração do tríceps oral, sobreposta à contração voluntária do paciente, e na hora que a corrente desligar, relaxar, o terapeuta ganha amplitude. O novo ciclo vai começar, a corrente contrai, sobreposta à contração do paciente. Quando o paciente relaxar, o terapeuta vai lá e ganha uma nova amplitude. E ele repete isso por 4 vezes, mimetizando ali o procedimento feito no grupo PNF. Então, a gente também aplicou isso 4 vezes dentro da sessão, e a gente teve o último grupo, que é um grupo controle, no qual nenhum procedimento foi executado, somente foram respeitadas as datas das avaliações isoladas que foram feitas em todos os grupos. Tá? Então, o que esse paciente avaliou? A gente já viu que ele avaliou muita coisa. Então, para dor, ele utilizou aí como ferramenta a EVA, né, a escala visual análoga de dor, uma escala regulada entre 0 e 10 centímetros ou 0 e 100 milímetros, e o paciente marca ali a dor que ele está sentindo naquele momento, sendo 0 nenhuma dor, 10 ou 100 o valor máximo de dor que ele já sentiu na vida. Ele utilizou o SEBT, o Star Excursion Balance Test, para avaliar o equilíbrio, né? Um teste funcional bem validado, né? Que você consegue aí com uma boa eficácia avaliar, né, o equilíbrio
desses pacientes para avaliar a flexibilidade. Ele utilizou o Knit Wall Test ou o Lang Test, né? Ele não utilizou a medida em graus, e sim a distância do pé em relação à parede. Na propriocepção, ele utilizou a inclinometria digital, um equipamento muito bacana, que permite que o paciente oriente-se no espaço-tempo em relação ao posicionamento articular, né? Então, foi feito ali um procedimento no qual o paciente ele deveria informar em qual posição o tornozelo dele se encontrava, e ali você tinha o valor da inclinometria digital para confirmar ou refutar, né, essa propriocepção que o paciente tinha em relação ao tornozelo. A amplitude de movimento foi avaliada por goniometria clássica, a força muscular por dinamômetro isométrico, foram avaliados aí a flexão plantar e a dorsiflexão, e a limitação funcional avaliado pelo Foot and Ankle Disability Index, né, o famoso FAD Score. E aí, só para a gente relembrar o FAD, né, é um questionário com 22 perguntas de função, 4 perguntas relacionadas à dor, onde o paciente marca 0 se ele for incapaz, 1 se ele for capaz com grande dificuldade, 2 se ele for capaz com dificuldade, 3 se ele for capaz com pequena dificuldade, 4 se ele for capaz de realizar sem dificuldade nenhuma. Então, são 26 perguntas, pontuação máxima de 4, ele pode pontuar no máximo 104 pontos. A pontuação dele é transformada em percentual, e um total de 100% implica nenhuma disfunção. O MDC, né, que é a mudança mínima detectável para que você possa falar se houve uma melhora ou uma piora em relação à sua intervenção, ela gira em torno de 4,5 pontos ou 4,3%. Então, qualquer mudança abaixo de 4,3%, ela não é clinicamente relevante. Acima de 4,3% já começa a chamar a atenção que possivelmente a sua intervenção está fazendo alguma diferença para esse paciente. Então, para a gente organizar a nossa ideia, né, foram 69 pacientes que se candidataram a participar do estudo, desses foram excluídos 2, 4 se declinaram a participar e 3 não se incluíam nos critérios de inclusão, sobrando aí 60 pacientes para serem randomizados por sorteio, alocados no grupo TENS PNF com o número de 20, PNF também com o número de 20, e o grupo controle também com o número de 20. Foram realizadas 12 sessões no total, 4 vezes por semana, durante 3 semanas. E todos os pacientes completaram, né, esse ciclo de tratamento e reavaliação. Como resultado, né, a gente teve muito resultado nesse estudo. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um deles, né? Os autores fazem uma caracterização da amostra, né? Então, grupo 1, grupo 2, grupo controle, né? O grupo tem PNF, PNF, o grupo controle, e avaliam em relação à idade, altura, peso, índice de massa corporal, comprimento do membro inferior, todas as variáveis do SEBT, do Star Discussion Balance Test, em relação à dor, a relação à flexibilidade com o teste de Lang, a propriocepção em dorsiflexão e plantiflexão, o arco de movimento em dorsiplant e a força entre dorsiplant e, por fim, o FAD Score. Ele avaliando tudo isso no momento pré, ele não achou diferença entre nenhuma dessas variáveis em relação entre as comparações entre os grupos, mostrando que os grupos eram homogêneos. Então, a randomização foi capaz de homogeneizar esses grupos. Então, você não tem nenhum grupo com mais dor, menos dor, tornando-os passíveis de comparação. O único detalhe que chamou a atenção aí dos autores foi em relação à distância que os pacientes conseguiram alcançar no SEBT para anterior, né? O grupo TNS mais PNF, né, o grupo que faz o eletroestresse, ele teve um alcance maior no SEBT anterior, tá? Então, já estou chamando a atenção de vocês isso desde o início, para que vocês fiquem ligados nesse dado, tá? Então, apesar da randomização ao acaso, os pacientes que ficaram alocados no grupo TNS e PNF tiveram um alcance anterior no SEBT um pouco maior do que os outros grupos.
Tudo bem. E quando a gente começou a tratar esse paciente, o que a gente encontrou? O pré a gente já sabe, 3 semanas após o tratamento, quando se completou 12 sessões, e na quinta semana, que seria o nosso follow-up de 2 semanas após a interrupção do tratamento. Então foi verificado, né, que a dor desses pacientes foram menor no grupo que fez TENS mais PNF, no grupo eletroestresse. Então, no final de 12 semanas, os pacientes submetidos ao eletroestresse tiveram um alívio da dor quando comparado aos outros grupos. Muito interessante, né? Você sai de uma dor ali que é leve, tá? Uma dor ali em torno de 2,7 e vai para uma dor 0,5. E na reavaliação após 2 semanas, ela se mantém ali em torno de 0,4. Nos outros grupos, PNF e controle, você sai de uma dor 2,3 para 1,6 e mantém 1,6 na reavaliação. E no grupo controle, você tem uma dor de 2,2, se mantém em 2 e continua em 2, 5 semanas após. Quando você avalia flexibilidade, você também percebe que o grupo eletroestresse conseguiu ganhos de flexibilidade superiores aos outros grupos. O mesmo acontece para a propriocepção em dorso, para a propriocepção implante. A gente também vai perceber que na força muscular em dorso, flexão, implante, flexão, o grupo eletroestresse também tem um ganho superior aos outros grupos. No arco de movimento em dorso e plante, a gente não percebeu mudança significativa, e no FAD score também, a gente não percebeu mudança significativa. Ao avaliar os dados de equilíbrio no SEBT, lembra que no momento pré, perdão, o grupo eletroestresse já tem uma vantagem, já tem um pouco mais de alcance. Então, se ele já tem mais alcance, isso dificultaria o ganho, porque ele já tem muito ganho. A gente pode ter esse tipo de raciocínio. Porém, após a intervenção, o grupo eletroestresse ganhou alcance anterior. Já os outros grupos, PNF e controle, não tiveram nenhum tipo de ganho. O mesmo aconteceu para o SEBT póstero-lateral e póstero-medial. Então, na avaliação do SEBT, o eletroestresse aumentou o ganho de equilíbrio nos parâmetros anterior, póstero-lateral e póstero-medial. Na discussão, né, a gente vai dar um apanhado aí nos dados mais relevantes, né? Então, a dor, houve uma diminuição da dor no grupo eletroestresse. O NIT Walk mede flexibilidade, houve ganho nesse teste funcional no grupo que fez eletroestresse. Propriocepção em dorso, propriocepção implante aumentou no grupo que fez o eletroestresse. Força de dorsiflexão e força de flexão plantar também aumentaram no grupo que fez o eletroestresse. Na avaliação do SEBT, verificou-se ganho no alcance anterior, no alcance póstero-lateral e no alcance póstero-medial no grupo que fez eletroestresse quando comparado ao grupo controle e ao grupo que fez somente o PNF. O que a gente pode entender desses resultados, né? Primeiramente, eu estou usando uma corrente elétrica que ativa a contração muscular, que potencializa a contração muscular, que está sobreposta à contração muscular. E ela, somada à estratégia PNF, gera um estresse excêntrico, uma carga excêntrica maior do que no grupo que faz somente PNF. Essa relação tensão, órgão tendinoso de Golgi e relaxamento fica potencializada. Então, a sobrecarga, né, no OTG é maior nesse grupo. Consequentemente, me gera mais relaxamento, consequentemente, me geraria mais ganho de amplitude articular. Porém, quando eu coloco essa articulação no seu limite, na sua barreira máxima, e reaplico a corrente elétrica nesse músculo, perceba que agora eu estou ou poderia estar gerando mais microlesão muscular, gerando mais dano, o que provavelmente me promoveu mais adaptação neuromuscular. De que tipo? Síntese de proteínas, organização sarcomeral em série,
uma na frente do outro, que aumentaria o tamanho do comprimento de fibra. Tudo isso são adaptações de proteínas. Eu estou reorganizando a arquitetura muscular, colocando, gerando um aumento de fibra muscular, aumento de síntese proteica, que foi verificado na avaliação, que me resultou em aumento de força muscular, melhora proprioceptiva, melhora da estabilidade do tornozelo. Tudo isso refletindo na melhora nas performances dos testes funcionais. E o mais legal, né, que não é um ganho agudo ou um ganho em cima de estruturas não contráteis, que essas alterações foram mantidas no follow-up de 2 semanas. Então, 2 semanas após o término da aplicação da intervenção, os pacientes continuaram perpetuando esses ganhos, o que nos aponta, né, que provavelmente houve uma adaptação neuromuscular real nesses pacientes, né, o que nos mostra um ganho funcional muito interessante. Então, como conclusão, esse programa de tratamento de 12 sessões, distribuídos em 3 semanas, do Elliott Stretch, produziu melhorias significativas no equilíbrio, propriocepção, força, amplitude de movimento, além de reduzir a dor em indivíduos após entorse de tornozelo. Também foi demonstrado que o efeito do tratamento se manteve no follow-up de 2 semanas. Por esse motivo, esse procedimento de tratamento provavelmente será útil na reabilitação de pacientes após entorse, melhorando a função geral e ajudando a construir essa confiança na sua retomada da capacidade da atividade física. Muito interessante esse estudo, ele soma muito, né, no nosso rol aí de procedimentos. E como que a gente aplicaria isso no nosso dia a dia clínico, né? Vamos falar um pouquinho agora da nossa expert vision, né, ou da nossa visão do especialista. Como que eu poderia encaixar esse conhecimento acadêmico dentro da minha prática clínica? Então, a ideia básica, né, é que diante lá de um paciente pós-entorse de tornozelo, você avaliando esse paciente, você percebe que esse paciente ainda relata dor. Você percebe que esse paciente tem déficit de mobilidade. Então, ele tem a dificuldade para realizar dor. E você percebe, né, que esse paciente aí tem a fraqueza muscular. Então, você está ali na avaliação, percebeu que esse paciente ele tem dor, tem déficit de mobilidade, limitação ali para dorsiflexão, para plantiflexão, e soma-se a isso uma fraqueza muscular. Qual seria uma intervenção interessante, né? A gente poderia propor aí a utilização do eletrostress. Então, a colocação de eletrodos ali na panturrilha, esses ciclos on-off bem desenhados, e que você consiga realizar no momento off da corrente o ganho de flexibilidade muscular. Então, você vai promover nessa musculatura um aumento do relaxamento muscular, você está somando a corrente elétrica, ativando mais o ATG, potencializando esse relaxamento. Isso te permitirá ganho de mobilidade, ganho de flexibilidade. A gente já viu que esse tipo de procedimento aumenta a propriocepção, esse tipo de procedimento diminui a dor, sendo, portanto, muito indicada nessa fase de reabilitação aí, na qual a gente tem como objetivo o alívio da dor, melhora da mobilidade e aumento de força muscular. Espero que vocês tenham gostado. Apliquem isso na prática clínica de vocês, que eu tenho certeza que vocês colherão muitos bons resultados. Um grande abraço.